Olá, muito bom dia para você, amigo produtor rural, para você de casa, seja bem-vindo. Esse é o De Olho no Clima e aqui você fica por dentro das principais notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas aí na sua região. Você pode acompanhar o AgroMais nas nossas redes sociais, pelo @AgroMaisTV. Pode rever também algumas das nossas matérias, sempre no nosso canal no YouTube, é só você colocar também por lá o AgroMais TV. Pode participar do nosso programa, você pode enviar dúvidas sobre o clima para o telefone da nossa produção. É o 11 93 700 7883. Eu espero você, espero a sua participação. E olha só, a gente começa falando de uma notícia triste, né, fora do país. Após a primeira morte confirmada por conta da chegada do furacão Aida nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden declara situação de desastre. O correspondente Eduardo Barão tem mais informações. Há uma preocupação muito grande depois da passagem do furacão, que já teve a sua intensidade reduzida para uma tempestade tropical. Como você falou, uma pessoa morreu após a queda de uma árvore no estado da Louisiana. A gente está vendo as imagens, né, justamente do momento em que esse furacão, inicialmente de categoria 4, tocava o solo aqui nos Estados Unidos com ventos de mais de 200 quilômetros por hora. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica na Louisiana e tem uma data que marca os 16 anos que o furacão Katrina atingiu, em especial a cidade de Nova Orleans, deixando a cidade completamente destruída. Apesar do furacão ter perdido intensidade, há uma preocupação porque ele segue agora em direção ao estado vizinho, o estado do Mississippi. Então, ainda há risco para alagamentos, ainda há risco para transtornos. De qualquer forma, autoridades estão de olho, pedindo justamente para as pessoas se protegerem para que nada de mais grave aconteça. Esse decreto de desastre praticamente auxilia na medida em que agiliza, por exemplo, qualquer tipo de recurso que os governos locais necessitem. Então, a ideia é justamente oferecer ajuda financeira de uma forma mais rápida, sem ter praticamente nenhum tipo de burocracia. Desde o desastre que aconteceu há 16 anos, exatamente nessa mesma data com o Katrina, houve uma reformulação completa, em especial na cidade de Nova Orleans, mas na Louisiana como um todo, os diques que acabaram se rompendo naquela tragédia histórica. Então, desde aquele momento, as cidades acabaram tendo uma reforma significativa justamente para tentar evitar algum tipo de problema semelhante a esse que está acontecendo agora com esse novo furacão. Mas, de qualquer forma, há sim a possibilidade de que novos recursos sejam oferecidos de maneira mais rápida depois desse decreto, o decreto de desastre anunciado pelo governo federal. Ainda há preocupação com esse fenômeno, como eu disse, ele não é mais um furacão, já é uma tempestade tropical, mas ele pode voltar a ganhar força nesse trajeto agora seguindo em direção ao estado do Mississippi. As rodovias ficaram lotadas, as pessoas realmente deixaram suas casas, em especial aquelas mais próximas de lugares onde tem água, em especial do oceano, de rios. Então, quem pôde já deixou as suas casas justamente para evitar qualquer tipo de situação mais grave. Neste momento, a recomendação é para as pessoas ficarem onde estão, afinal de contas, podem ser atingidas por algum tipo de objeto, algum tipo de detrito, por causa da força do vento. Então, a recomendação agora é o contrário, né? É claro que você tem uma preocupação, por exemplo, com moradores de rua, né? Esse sim tem que procurar abrigos imediatos. Não é tão simples essa circunstância. Mas a boa notícia, digamos assim, é que esse fenômeno perdeu intensidade. Claro, ainda há o risco de ele ganhar força, dos ventos ficarem mais fortes, voltarem a ser de 100, 200 quilômetros por hora nesse trajeto, né? Você tem uma relação ali que pode fazer com que isso aconteça. Mas, nesse momento, há orientação para as pessoas se protegerem, ficarem em casa, ficarem em lugares seguros. E quem pôde já saiu. A gente chegou a registrar aqui enormes congestionamentos em estradas, muita gente também acabou indo para supermercado, comprando mantimento, justamente para aguardar, para saber se quanto tempo depois poderia de novo, né, ter algum tipo de saída para supermercado. Há muitas áreas que estão alagadas nesse momento, justamente no estado da Louisiana, e agora resta saber como que esse furacão, agora tempestade tropical, vai chegar no Mississippi. Lembrando que a gente está ainda na temporada e poderemos ter outros fenômenos, não só nessa, como
em outras regiões aqui dos Estados Unidos e também em todo o Caribe. A chuva voltou a cair em Curitiba, mas o racionamento de água continua. Com a previsão de chuva abaixo da média para os próximos meses, a população precisa continuar economizando. Desde que o racionamento de água começou em Curitiba e região em março do ano passado, nunca faltou água na casa da dona Natália. Atualmente, cerca de 3 milhões de pessoas, habitantes de 14 municípios, incluindo a capital, estão sob o regime de 36 horas de abastecimento e 36 horas sem. O que a dona Natália faz, além de ter uma caixa d'água, é economizar para não faltar. Olha, eu cuido muito e tem muita gente que não pensa nisso. Se todos fazer a sua parte, nós vamos se dar bem. Mesmo com a chuva prevista para os próximos dias em Curitiba e região, o racionamento de água deve ser mantido. Atualmente, os reservatórios que abastecem essas cidades operam com cerca de 53% da capacidade. O volume é maior que em agosto do ano passado. No entanto, a previsão é de que os próximos meses sejam bem secos e, por isso, a recomendação é de que as pessoas continuem economizando água. O uso da estratégia de rodízio foi fundamental para evitar um possível colapso de abastecimento na região metropolitana. E a meteorologia já alertou. 2021 deve ser um dos anos mais secos dos últimos 100 anos. E a economia de água não deve ficar restrita apenas aos períodos de seca, e sim se tornar parte do nosso cotidiano. Como, por exemplo, banhos mais curtos e a reutilização de parte da água para a descarga. A conta de energia, como no Brasil ela é produzida majoritariamente de hidrelétricas, quando a gente economiza energia, a gente também economiza a água do reservatório. Uma dica comum também é de recolher a água da máquina da lavagem para utilizar, por exemplo, para lavar calçada. Uma dica bastante interessante que tem aqui na casa da dona Natália é utilizar uma garrafa PET, essa aqui é de 1 litro, dentro da caixa acoplada, em que isso aqui reduz a quantidade de água utilizada na descarga e, com certeza, ajuda bastante na redução do consumo. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 8 minutos. O Corpo de Bombeiros ajudou a controlar um incêndio à propriedade rural às margens da rodovia GO 180 em Jataí, no sudoeste de Goiás. As chamas atingiram a plantação de eucaliptos. Quando os bombeiros chegaram, cerca de 50 trabalhadores rurais da região já haviam combatido as linhas de fogo usando tratores. Segundo os militares, o incêndio já havia queimado alguns talhões de cavaco e torras de eucalipto, ameaçando se espalhar para os galpões das propriedades. Com a ajuda dos trabalhadores locais, os militares construíram um acero negro que ajudou no combate ao incêndio. Cerca de 28 alqueires da propriedade foram queimados. As chamas também destruíram parte da propriedade vizinha, queimando outros 21 alqueires. Eu recebo agora, aqui no De Olho no Clima, o Francisco de Assis, já está com a gente por aqui por Skype, para falar um pouquinho mais sobre essa questão climática aqui no centro-oeste do país, e por todo o Brasil, é claro, mas principalmente aqui porque o Francisco está há 26 dias sem errar, porque ele falou que ontem teríamos previsão de chuvas aqui no Distrito Federal e ela veio em pontos isolados e algumas regiões um pouco mais forte, mas a chuva chegou por aqui. Muito bom dia para você, Francisco. Uma ótima terça-feira, seja bem-vindo ao De Olho no Clima. Chuvas por aqui, né, Francisco? Até que enfim. Bom dia, Tiago. Bom dia, os ouvintes de Olho no Clima. É desde a semana passada que a gente vinha falando, né, Tiago? Mas você parece que não estava acreditando muito não, né? Mas a chuva chegou. Demorou um pouco, mas chegou, né? E chegou até alguns pontos isolados, caiu de maneira bem significativa, né? Por exemplo, lá em Brasilândia, choveu 20 milímetros, né? Choveu Goiânia, choveu várias áreas do estado do Goiás, choveu aqui várias áreas também do Distrito Federal, né? A parte norte do Goiás também pegou chuvas também por várias áreas também de Minas Gerais. Então, os locais onde estava seco, pegou algumas chuvas, né, Tiago? Então, tem dado uma melhorada na situação. É lógico que são poucas chuvas ainda, né? E também são chuvas isoladas, não pegam em muitas áreas ainda, mas ainda persistem essas condições para hoje, né? De chuvas isoladas, também pegando agora mais a parte norte do estado de Goiás, e também a gente vai ter chuvas também chegando na Bahia. Chuva também chegando ali na parte sudoeste e oeste da Bahia, chuvas isoladas, também um local onde está muito seco, né? Agora, para o resto do centro da parte central do Brasil, a gente tem pancada de chuvas também para acontecer na parte extremo norte e noroeste do Mato Grosso, né?
onde também região está muito seco, né? Também devendo acontecer algumas chuvas também naquela região, Tiago. Também na parte nordeste ali do Mato Grosso, e vai pegar algumas chuvas também na parte sul do Tocantins, na parte norte do Tocantins também, algumas pancadas de chuvas isoladas também nessas regiões do Tocantins, onde está muito seco também. Volta a você aí, Tiago. Bom, a gente sabe que é uma quantidade significativa, né? Pelo menos ameniza o calor. Essa noite foi bem mais fácil de dormir aqui, porque o clima de fato estava muito seco. Já dá uma amenizada, né, Francisco? Naquele bolsão de ar quente que a gente tinha aqui, que pairava sobre toda a região aqui, centro-oeste do país, e em grande parte também já se estendendo a outras regiões também, já dá uma amenizada com essas chuvas. Mas como você disse, a gente tem previsão também só para hoje à noite. Já para a partir de amanhã já volta mais a parte do calor, né? Aí a partir de amanhã já volta mais o calor, mas amanhã a chuva agora fica pestindo mais um pouco ali, pegando mais a Bahia, né? Pegando o sul da Bahia, a parte oeste da Bahia também, e também algumas áreas ali do norte, do Tocantins também, com algumas chuvas também, né? As temperaturas um pouco elevadas, né? Por exemplo, Tiago, hoje à tarde a temperatura máxima em Cuiabá deve chegar a 37 graus, caiu um pouco, né? Que estava sempre dando 40 graus, né? Mas no Tocantins, lá em Palmas, no Tocantins, deve chegar a 38 graus. Em Teresina, chegar a 39 graus hoje à tarde. Porto Alegre chegar a 26 graus. São Paulo chegar a 23 graus e Curitiba 19 graus. Aqui em Brasília caiu também um pouco, né? Deve chegar a algo de 25, 26 graus também aqui em Brasília. A temperatura hoje à tarde já caiu um pouco também, né? Estava chegando a 29 graus, então já caiu um pouco. E a umidade do ar, Tiago, já melhora bastante, né? Agora fica se comportando sempre acima dos 30%, né? Principalmente aqui no Goiás também, no Distrito Federal, também no Tocantins, algumas áreas onde fica sem chuva, chegar a algo de 20% no Tocantins. No Mato Grosso, chegar também nessa faixa de 20%, 25% hoje à tarde a umidade do ar. Dá uma melhoradazinha pouca, né? Mas melhora um pouco, já ameniza também, né? E quando chega mais final da tarde à noite, né? Ela dá um aumento mais significativo, porque já dá mais uma ameaça da condição de chuva, aumenta mais a umidade do ar. Tiago, e voltando aí, a gente falando ali do furacão do Aida, mas aí agora ele já está bem enfraquecido, né? Agora pela manhã, por exemplo, ele está com vento de 50 km por hora agora pela manhã. Caiu bastante, né? A chuva também caiu bastante. Ele encontra-se agora lá no norte do Mississippi e no norte do Alabama, né? Então, no decorrer do dia de hoje até a noite, ele vai pegar ali a parte agora, adentrando agora em Tennessee e pegando também em Kentucky. Mas aí agora causando mais só condições de chuvas, né? Chuvas na faixa aí de 70 a 100 milímetros em 24 horas, causando as condições de chuva agora da tempestade, né? Porque não é mais furacão, né? Virou tempestade. Volta a você aí, Tiago. Francisco, ontem alguns veículos de comunicação acabou trazendo também a informação de um ciclone extratropical que pode estar chegando por aqui para os próximos dias. Essa estimativa deles é visível também para vocês do IMET, ou você acha que não, vai continuar mesmo só agora com esse tempo mais seco? O final de semana vai se formar assim, um ciclone lá no extratropical no Rio Grande do Sul com a Argentina, mas vai se formar dentro das condições normais, não tem nada de anormalidade. Como as temperaturas vão aumentar no decorrer da semana lá no Rio Grande do Sul, aumentando essas temperaturas, o que pode ocorrer é o seguinte: quando formar-se a frente fria ali novamente no final de semana, está previsto chuva novamente no Rio Grande do Sul para o final de semana, né? Vai acontecer condições de ventos fortes com alguma condição de queda de granizo. Isso que acontece, né? Mas a condição do ciclone extratropical está dentro das condições normais. Tiago, volta a você aí. Vou pedir a Nay para colocar para a gente aqui o mapa de chuvas para essa terça-feira, para a gente entender um pouco mais como vai ficar o comportamento. Algumas das regiões, como o Francisco já disse, a gente já tem um pouco mais de precipitação, e principalmente a Francisca, ela continua na região norte do país aqui, já tem uns bons dias que está assim, região costeira também ali com um pouco mais de precipitação, e claro, alguns pontos isolados, como você já disse para a gente aqui, que pode ter chuvas aí durante essa terça-feira, né?
O bom aí, Tiago, é que a gente já está percebendo bem aí, né, que a umidade da Amazônia está começando a descer, né, ou seja, descendo de norte para sul. Isso é bom porque a chuva vai aos poucos, né, adentrando a parte central do Brasil. Por isso que está sempre ocorrendo já, né, pancada de chuvas e trovoadas ali no extremo norte do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso, chegando em Rondônia também, né? Isso é bom. E já pegando também praticamente todo o estado do Amazonas, né? Havendo pancada de chuvas também todo o estado do Amazonas, grande parte também já ali da parte leste, da parte central e sul do Pará, onde estava muito seco também, né? E sempre também já acontecendo ali também no norte do Tocantins, algumas chuvas isoladas também. Outra situação que também que, né, merece uma atenção, Tiago, podemos ver ali, ó, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, né? Aquelas áreas em vermelho ali, porque oferece ali condições de chuvas intensas ali, pegando todo o Espírito Santo e a parte sudeste da Bahia também, com chuvas intensas para hoje, no decorrer do dia, né? E essa chuva adentrando também, pegando a zona da Mata Mineira, pegando o leste de Minas, pegando ali o norte de Minas Gerais, em algumas áreas isoladas do norte de Minas também. Então, caindo ali na zona da Mata Mineira, né, na região do Café, caindo chuvas também de maneira até um pouco significativa. Também chuvas isoladas por Rio de Janeiro, né, persistindo também no Rio de Janeiro, e algumas chuvas ainda ali no litoral de São Paulo. A gente vê que toda a região sul está o predomínio ali de estiagem, né? Não tem condições de chuva, toda a região sul do Brasil. Volta a você aí, Tiago. Francisco, a gente veio aqui, vou pedir a Nai só para, por gentileza, colocar aqui de novo, só para tirar uma dúvida. Acredito que os produtores também ficaram com ela agora, porque, como você bem disse, ali na região amazônica já está descendo um pouco da temperatura, vai ser empurrado ali para baixo a umidade, ali já chegando também na região costeira do Espírito Santo, também ali no Rio de Janeiro, e já entrando em Minas Gerais também. Se isso se encontra ali no meio do país, poderemos ter aí um setembro um pouco mais chuvoso, lá para os dias 15 de setembro, mais ou menos, com um pouco mais de chuvas aí, para amenizar esse calor todo, né? Mas aí é o seguinte, Tiago, seria necessário que os ventos tivessem uma boa convergência transportando a umidade, transportando lá da região norte, com a chegada da frente fria ali na região sudeste, para isso acontecer. Mas isso praticamente não acontece porque dá um quebra nessa convergência de umidade no meio do Brasil, na parte central, né? Então fica tentando haver essa indução, né? A umidade descendo ali, trazendo chuva do norte e alguma coisa chegando de sul-sudeste, né? Mas não dá uma interação das duas coisas assim ao mesmo tempo, né? É necessário que houvesse realmente uma melhor convergência dos ventos transportando a umidade. Mas essa situação só deve ocorrer mesmo mais aí, vamos dizer, se ocorrer lá para o final de setembro, a início de outubro, né, que está indicando uma boa condição de chuva para outubro, exatamente é o significado desse padrão atmosférico de haver mais essa convergência da umidade pegando a parte central do Brasil, formando ali a faixa e a linha de formação de nuvens. Volta a você aí, Tiago. Esperando então essas chuvas, apesar aí já no final de setembro para o início de outubro já começa aí alguma entre-safra em algumas regiões também. O produtor agradece muito a isso. Francisco, muito obrigado a você. Mais uma vez tem acerto e tem previsão de chuva para hoje também aqui no Distrito Federal. A gente segue acompanhando. Uma ótima terça-feira de trabalho e até amanhã. Ok, Tiago, uma ótima terça-feira também para todos e até amanhã, hein? De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 20 minutos. Durante as primeiras semanas deste mês, as áreas de produção agrícola que tiveram os maiores acumulados de chuva no país foram as regiões norte e o litoral nordeste. Já na região sul, as chuvas ficaram mal distribuídas e no centro-oeste e sudeste prevaleceu o tempo seco. Para falar sobre o último boletim do monitoramento agrícola Cultivos de Verão e Inverno emitido pela Conab, nós conversamos com a Patrícia Campos, gerente de geotecnologias da companhia. Confira. No boletim, a gente destaca a questão dessa irregularidade de chuvas, principalmente na região sul, em que está se iniciando ali o cultivo do trigo, né? O Rio Grande do Sul é o principal estado produtor do trigo. Então, a preocupação no momento era de que uma possível falta de água poderia atrapalhar os tratos culturais que as lavouras demandam, né? Os produtores sabem, né, que precisam de uma certa quantidade de água ideal no solo para que eles possam proceder os tratos culturais. Mas as chuvas, né, nesse último final de semana, né, desde sexta-feira, com a frente fria,
trouxe aí volumes pequenos, mas bem-vindos, né, aos cultivos, e agora as nossas condições estão mostrando que os cultivos eles estão sim em condições favoráveis, né? As chuvas elas trouxeram aí um certo alívio para esse começo do cultivo do trigo na região sul, mas no estado do Paraná ainda permanece uma condição que preocupa em função do longo período de estiagem. E o trigo também em estádios mais avançados. O que a gente pode dizer com relação aí à segunda safra, principalmente do algodão nas regiões centro-oeste e sudoeste, também lá do Mato Piba, no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia? A depender do estágio que a lavoura se encontra, a sua demanda hídrica ela difere muito. Então, para lavouras que estão mais no seu início de ciclo, no meio do ciclo, né, enchimento de grãos, elas demandam muita água. Para culturas que já estão no seu final de ciclo, né, maturação e colheita, a falta de água ela é favorável, né? Ela beneficia o processo, tanto as operações de colheita, porque cria condições ótimas de umidade para a colheita do grão ou da fibra, no caso do algodão, né? Então, em toda essa região central do país em que a gente não observou, que a gente não vem observando chuvas, né? Região central, Mato Piba, a colheita tanto do milho segunda safra tem sido favorecida e do algodão também, com uma qualidade boa das fibras. Foi lançado hoje na Conab, né? Mais um monitoramento semanal das condições das lavouras, em que você tem ali informações semanais de culturas como algodão, milho, feijão, trigo, e aí a gente já coloca ali que algumas culturas já estão com suas colheitas encerradas, principalmente o algodão e o milho segunda safra. O governo prepara um programa de descontos para quem quer economizar energia. Quem tem os detalhes é o repórter Alex Guzmão. Bom dia! Extraoficialmente, a informação é de que o consumidor pode ter 50 centavos de desconto por cada quilowatt-hora economizado. Agora a notícia ruim é o reajuste da bandeira vermelha patamar 2. A tarifa, que já é a mais alta, deve subir dos atuais R$ 9,50 para cerca de R$ 14,00 a cada 100 kWh. Isso porque o custo da energia está mais caro por causa da seca. O Brasil já está importando mais energia de países vizinhos, além de ter de acionar termoelétricas. Enquanto isso, os consumidores correm para tentar reduzir a despesa. Fortes chuvas deixam Manaus debaixo d'água. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Henrique Almeida. Bom dia, JP. Em questão de minutos, diversas avenidas de Manaus ficaram alagadas. O trânsito ficou bastante lento em algumas regiões. Já este outro vídeo é da sala de medicação do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Parte do teto desabou e a água que entrou deixou o setor alagado. Funcionários do hospital tentaram amenizar a situação, afastando objetos para não serem molhados. Não houve prejuízos ao atendimento de pacientes. A situação já foi contornada e os reparos estão em andamento. Ao todo, de acordo com a Defesa Civil do município, 8 ocorrências foram registradas. De olho na hora, de olho no clima, 7 horas e 24 minutos. Essa o Guilherme vai ficar bravo comigo, que eu paguei errado. Vamos agora com a previsão do tempo para essa terça-feira. Eu começo pela região sul do país. O sol aparece forte pela manhã em Maratá, no interior gaúcho, mas o céu fica parcialmente encoberto no decorrer do dia. Não chove na região. O município, que tem entre as principais atividades agropecuárias a criação de frangos e suínos e ainda tem produção de leite, terá a mínima de 16 graus e a máxima deve ficar em 28. A umidade relativa do ar deve chegar a 50%. Em Jandaíra, no Rio Grande do Norte, mínima de 21, máxima de 35, umidade relativa do ar em 30%. Quari, no Amazonas, mínima de 24, máxima de 34, umidade relativa do ar em 40%. E por lá pode ter previsão de chuva muito forte, como nós vimos aí na reportagem anterior. Em Santa Rita, na Paraíba, mínima de 20, máxima de 31, umidade relativa do ar em 40%. Passamos agora para outras 4 cidades. Em Parnaíba, no interior do Piauí, amanhã será com chuva e, segundo os meteorologistas, as nuvens diminuem à tarde.
A noite será com pouca nebulosidade. O município que tem importação e exportação de cera de canaúba terá mínima de 24 graus e máxima de 38. A umidade do ar deve chegar a 30%. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, mínima de 13, máxima de 27, umidade relativa do ar em 30%. Em Araxá, em Minas Gerais, mínima de 14, máxima de 21, umidade relativa do ar em 30%. Em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, como nós adiantamos, tem chuva forte por lá, mínima de 17, máxima de 28, a umidade relativa do ar em 50%. Esse é o De Olho no Clima, eu te convido a estar comigo amanhã a partir das 7 horas da manhã e temos um novo encontro dentro do Agromanhã a partir das 9 horas com a Juliana Amaral e com a Simone Garcia. Eu espero todos vocês, uma terça de paz e alegria. Tchau!